Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor. No devocional dessa semana, estaremos refletindo sobre o livro do profeta Jeremias, capítulo 13. O contexto completo vai do versículo 1 ao 11, e depois ele prolonga com palavras simbólicas e proféticas sobre a sua escritura. Mas aqui, rapidamente, nesse contexto, eu quero falar sobre os versículos 4, 7 e 9, para não ler todo. Aqui nós vemos uma característica muito importante sobre a obediência do servo da parte de Deus, Jeremias, sobre a sua condição de profeta, a profetizar as palavras, a falar palavras vindo diretamente do Senhor contra a obstinação do pecado da comunidade de Judá. Aqui no versículo 4, Deus está ordenando algo que o profeta Jeremias deveria fazer. Ele fala assim: pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate, esconda-o ali numa fenda da rocha. Aqui essa palavra Perate, ela está na NVI. Algumas Almeidas e outras Bíblias irão colocar Eufrates, mas isso não é uma contradição. É apenas uma mera semelhança na palavra hebraica, praticamente a mesma. E a maior hipótese seria Eufrates e não Perates. Por que Eufrates? Porque Eufrates ele seria a 640 quilômetros, daria 4 meses do profeta Jeremias ir a pé até lá, o que acarretaria numa maior obediência do profeta. E essa concordância, por ser Eufrates, do cinto de Jeremias, é que ele foi destruído, o próprio cinto de Jeremias, junto ao rio Eufrates. E Judá também, posteriormente, seria destruída pelos babilônicos próximo ao Eufrates. Então essa palavra aqui caracteriza simplesmente o rio Eufrates e não Perate. É só um comentário para você não se sentir desconfortável ao ler esse texto. O versículo 7, nós vemos aqui alguma complementação. Ele diz assim: então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. Ele era um cinto sacerdotal. Nós vemos aqui novamente a obediência do profeta Jeremias. E assim disse o Senhor, no verso 9: do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza do seu coração, seguindo outros deuses, para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Aqui Deus ele irá destruir o orgulho humano, que se recusa a ouvir a sua palavra. Como Jeremias ele é conhecido na sua linguagem alegórica, poética e lírica, ele mostra aqui essa analogia do cinto, como a própria palavra de Deus que veio à sua boca. O cinto ele é de um tecido fino, ou seja, o linho, que era para os sacerdotes, que ele era representado em Êxodo 19, ele mostra essa representação como a santidade de Israel e uma aliança com Judá, que era facilmente empobrecida e apodrecida conforme você enterrava ele, que ele falou que ele enterrou sobre as fendas das rochas, que significa o quê? Que a pessoa ela se recusava a estar perante Deus, ela estava enterrada na sua obstinação dos seus pecados. Deus chega a dizer no verso 14 que não haveria mais arrependimento, não porque Deus não providenciaria mais arrependimento, mas porque o próprio pecado do povo de Judá, as pessoas estavam tão corrompidas em seu pecado que elas não iriam mais se arrepender. E mesmo assim o Senhor questiona: até quando isso durará? Até quando Judá continuará nesse caminho? Essa é uma reflexão profunda num contexto histórico muito importante para nossas vidas, porque a nossa convocação hoje no reino de Cristo é sermos chamados ao arrependimento, à regeneração da comunhão com o Santo dos Santos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim devemos ser obedientes de acordo à sua palavra. Assim como o profeta Jeremias caminhou esses 640 quilômetros, 4 meses a pé, fez tudo que o nosso Deus
lhe ordenou para que ele fizesse, para apenas uma frasezinha Deus falar a respeito desse simbolismo lírico que apresenta neste texto, assim devemos ser obedientes para qualquer coisa que o Senhor nos ordena. E assim também devemos nos arrepender dos pecados, porque é algo que Deus nos chama, ao arrependimento dos pecados e a nossa nova direção da nossa vida, para que a nossa vida seja completamente destinada a Cristo. Que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor e Ele abençoe você e a sua casa. Deus abençoe.